Aqui em São Paulo, a festa de alguns significa o fim do sossego de outros. O bairro Vila Madalena é um dos mais movimentados e os moradores continuam enfrentando problemas de outros carnavais. A placa anuncia, é carnaval na Vila Madalena. Você me deixa doida. Mas depois que o bloco passa, é só lixo por todos os lados. Garrafas de vidro, copos de plástico e outras coisas bem mais desagradáveis ficam espalhadas pela rua. Peguei no meu jardim minha neta com um pino de cocaína na boca. Nem o caminhão de limpeza dá conta de tanta sujeira. E para desespero dos moradores, a festa que deveria terminar à meia-noite costuma ir até o sol raiar. Nós gostaríamos que se respeitasse o nosso direito de entrar e sair em nossa residência, de dormir e de ter o nosso repouso. No último sábado, quando começaram os desfiles dos blocos, seu João presenciou coisas que não gostou na porta de casa. O pessoal aqui tudo usando entorpecente. A bagunça também afasta os frequentadores do bairro, famoso pelos bares e casas noturnas. O resultado é prejuízo para o comércio. No ano passado, o carnaval representou uma queda de 50% no faturamento deste restaurante. Aí veio a Copa do Mundo, mais festa e menos lucro. E ainda tem o problema da falta de infraestrutura nas ruas. As pessoas querem usar o banheiro, querem entrar e a gente não tem estrutura física para suportar, né, tanta gente. Cansados do barulho, da sujeira e dos prejuízos durante os eventos nas ruas do bairro, muitos comerciantes já pensam em fechar as portas e mudar daqui. Há 15 anos, o inglês Tom Green escolheu as ruas artísticas da vila para abrir a loja de luminárias, que agora ganhou a placa de vende-se. Muitas pessoas estão saindo do bairro, estão fechando os comércios antigos, muitos moradores que moram a vida inteira estão saindo. E olha que ele fez de tudo para evitar a mudança. Integrante da ONG Sossego Vila Madalena, ele colheu mais de 1.400 assinaturas e pediu à prefeitura a redução no número de blocos e a proibição de consumo de bebida alcoólica na rua. A prefeitura não só ignorou as nossas reivindicações, mas conseguiram aumentar tudo, aumentar o número de blocos. A gente tem carros de som até 4 metros, mais dias de festa. O Ministério Público reuniu os moradores e a prefeitura, mas a situação continuou a mesma. A promotoria convocou um novo encontro em março para tratar do carnaval do ano que vem. Não sou contra. Eu participei muitos anos do bloco da Faria, mas era assim, a gente passava e cada um ia para sua casa, a gente ia almoçar em casa. O povo vem de madrugada, chega aqui 11 horas, quer ir embora 2 horas da manhã, fica um inferno isso aqui. Vamos lá, a Prefeitura nos enviou uma nota dizendo que tem adotado medidas para diminuir os transtornos dos moradores. Entre elas estão o aumento no número de banheiros químicos, as ações de dispersão dos foliões até 1 da manhã e as operações especiais de trânsito. Disse ainda que essas ações vão ser intensificadas nas regiões da Vila Madalena, Pinheiros e Centro, onde há maior concentração de blocos. Roberto Delmanto, boa noite. Boa noite, William. O que essas famílias que se sentem prejudicadas e que estão cansadas dessa, entre aspas, desorganização ou festividades podem fazer? Olha, a situação, de fato, para quem mora lá é caótica, porque nós temos um conflito das grandes cidades entre o direito dos cidadãos de festejarem, de a rua é pública, de comemorar o carnaval, uma festa linda, maravilhosa, das nossas tradições. Por outro lado, nós temos o conflito com o direito dos cidadãos que querem dormir às 2, 3 horas da manhã e, sobretudo, a falta de educação de muitos foliões. Em outros países, você tem festas públicas, festas nas ruas, não tem um lixo que tem aqui no Brasil. O desrespeito com barulho, com carros de som, muitas vezes depois que a dispersão, vem aqueles que ficam até 5, 6 horas da manhã com aqueles carros com volumes altíssimos de música, bebendo, droga. Ou seja, eu tenho pena dos moradores da Vila Madalena que desejam dormir nesse dia. Talvez seja mais fácil e mais prático viajar para o interior, sair de lá, porque o aborrecimento será muito grande, sem dúvida nenhuma. Ou que caiam na farra e se rendam aí a esta grande festa, embora com essas violações de limites que são muito lamentáveis. Doutor Paulo Saldiva, boa noite. Boa noite. Pelo que o doutor Delmanto disse, não tem jeito. É conviver com a diversidade. Eu acho que deveria ter jeito. Veja, de um lado, a gente reflete a falta de capacidade que a gente tem de organizar eventos públicos, sejam elas manifestações, jogos de futebol ou carnaval. Quer dizer, toda vez que junta muita gente em São Paulo, a gente percebe que existe
se passam dos limites e não se respeitam os direitos fundamentais de civilidade. Por outro lado, tem uma outra leitura, William. Numa cidade tão dura como São Paulo, na hora que você abre uma janela de tempo e de espaço para as pessoas, digamos, socializarem, acontece isso em vários lugares. Quando teve a exposição na Pinacoteca, agora recentemente, houve filas gigantescas. Na exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, que a própria cultura organizou, havia filas extensas. Então, dá a impressão que a cidade, por ser tão difícil de se viver no cotidiano, quando você abre um espaço, as pessoas querem colocar. Talvez se a gente tivesse um pouquinho mais de cuidado, no sentido de fazer com que nós pudéssemos utilizar o espaço público como uma forma de socialização e afeto, a gente teria uma solução melhor. Então, de um lado, a gente precisa ter mais regulação, mas também eu acho que, do outro lado, a gente devia ter mais oportunidades para que a gente não drenasse toda essa vontade num lugar só. Eu também tenho pena do pessoal da Vila Madalena. Eu tenho pena também, só para complementar, William, se me permite, claro. O que a gente enxerga é que a prefeitura, ao contrário, muitas vezes, de ouvir a população da Vila Madalena, que paga o seu IPTU, que paga os seus impostos, ela parece que incentiva mais blocos. Já são mais de 300 blocos de carnaval registrados na Prefeitura de São Paulo, o que é bom, a festa é bonita, mas há toda uma estrutura. Quanto mais estrutura se dá na Vila Madalena, mais se atrai outros blocos. Então, é um ciclo vicioso e parece que a população mesma não é nunca ouvida. Olha aqui, o Maicon Kovacic pelo Twitter, não seria mais viável usarem vias expressas, fechadas para o Carnaval? Tem várias soluções possíveis para isso e eu concordo com o Loma. Também uma coisa aconteceu com o trânsito, né? Tem certas coisas que estão erradas. Por exemplo, quando a gente gastou uma fortuna para triplicar a marginal, nós tivemos, em vez de ter um congestionamento em 2 vias, nós tivemos um congestionamento em 3 vias. Quando você coloca um montão de banheiros químicos e não distribui isso pela cidade, o que você vai fazer? Você vai incentivar que migrem mais pessoas para lá. Então, eu acho que está faltando um pouquinho de organização do carnaval. Quer dizer, de um lado, é muito legal você ver as pessoas usarem as ruas para se divertir. Do outro lado, é muito chato você ver penalizar pessoas que moram num lugar que não conseguem entrar e sair de casa e tem que conviver com um monte de sujeira. Agora vamos aqui, ó, o outro lado, Dermival Silva. Mas estes problemas são só 5 dias e os lucros da prefeitura não podem ser revertidos em benefícios para esta região? Há controvérsias. Mas eu li que os custos para a prefeitura são da ordem de 4 milhões de reais para instalar os 900 banheiros químicos, toda a mobilização de guarda municipal. A pergunta que eu faço é por que afunilar tudo na Vila Madalena? A cidade é enorme, tem que se espalhe os blocos pela cidade inteira. Isso, falta um pouquinho mais de organização. Para encerrar pelo WhatsApp, Marcelo Amorim, a periferia sofre com o funk. Né?